Bom dia, gente. Primeiramente, agradecendo a Coped pela oportunidade de eu estar aqui, né, nos próximos 20 minutinhos, falando sobre como nós, médicos pediatras, né, que realizamos, né, damos plantão em sala de parto, como é que a gente pode favorecer o aleitamento materno nesse momento tão único, né, o nascimento de uma mãe e o nascimento de um bebê. O doutor Moisés, ele explicou, né, o motivo, né, do agosto, né, e só complementando a informação dele, por que o dourado? Né, o dourado faz referência ao leite materno, padrão ouro do alimento desse bebê, e também ao colostro, né, aquele leite amarelinho, douradinho, que a mãe oferece ao bebê nos primeiros dias de vida. E aí, quando devemos iniciar essa amamentação? A amamentação deve ser iniciada, né, já na sala de parto, né? A iniciativa do Hospital Amigo da Criança traz aqueles 10 passos, né, que o doutor Moisés mostrou, né, na primeira aula. E no passo 4 fala que os bebês devem ser colocados imediatamente em contato pele a pele com a mãe ao nascer, logo após o parto, que esse pele a pele, esses bebês fiquem pelo menos 1 hora nesse contato e sejam estimulados ao seio materno nos primeiros 30 minutos de vida. Corroborando a isso, nós temos a portaria do Ministério da Saúde. Essa portaria já tem mais de 10 anos, né? Foi lançada em 2014, e ela fala que o bebê que está com boa vitalidade ao nascer, aquele bebê que nasce bem, que tem um tônus bom, que tem uma respiração regular, ele deve ser oferecido a ele a oportunidade do campeamento oportuno, né? A gente tem que esperar pelo menos 1 minuto para realizar esse campeamento. O contato pele a pele tem que ser imediato e contínuo nessa primeira hora de vida, e o estímulo à amamentação. Tudo isso fazem parte das boas práticas, né, do atendimento desse bebê na sala de parto. E aí, como é a situação, né, como é que nós estamos as nossas taxas, né? O doutor Moisés também já comentou, né, na primeira aula, em relação à amamentação na sala de parto. Tá? A taxa do Brasil é 62%, e nós temos a meta de 2030 chegar à nossa taxa de 70% dessa amamentação na primeira hora. Quais são os benefícios, né? Para eu falar de amamentação na primeira hora, eu tenho que antes falar do contato pele a pele. É a partir dele que esse bebê, a partir daí, vai começar a ser estimulado ao seio. E por que é tão importante esse contato pele a pele? Eu preciso estabelecer o vínculo da mãe com o bebê. É uma oportunidade de eu dar início a essa amamentação, né? Nessa primeira hora de vida, é o momento que o bebê está mais alerta, que ele está mais acordadinho, que ele demonstra mais interesse para mamar. Depois, na segunda, terceira hora de vida, o bebê entra num sono profundo, e aí é um pouco mais difícil eu estimular essa amamentação. Então, é uma janela de oportunidade que eu tenho nessa primeira hora de vida para estar ali fazendo esse estímulo. Eu vou acalmar a mãe e o bebê. Eu acho que todos nós já tivemos a oportunidade de vivenciar aquele pele a pele, que o bebê está ali, tranquilo, calminho com a mãe, e que por algum motivo eu preciso tirar o bebê da mãe, uma intercorrência que aconteceu com a mãe ou com o bebê, e aí o bebê começa a chorar, né? Aquele choro sofrido, diz, pelo amor de Deus, me deixa com a mamãe, né? Então eles ficam tranquilos, eles ficam calmos, né? A relação à regulação térmica, né? Evita que esses bebês vão ter hipotermia. A pele da mãe ela é tão importante, né, para aquecer esse bebê quanto incubadora. Não tem motivo de eu tirar esse bebê, colocar no incubador achando que ele vai ficar mais quentinho. A pele da mãe é tão efetiva quanto. Ajuda na transição cardiopulmonar, né? Os bebês, quando estão intraútero, eles estão sobre aquela circulação fetal e precisam fazer essa transição para a circulação neonatal. O contato pele a pele favorece essa transição. E a microbiota materna, né? O bebê que está ali no pele a pele com a mãe, ele está sendo colonizado com bactérias maternas, o que é importantíssimo para evitar infecções nesses bebês, né? Se o bebê nasceu, ele tem um contato comigo, com um profissional de saúde, eu coloco ele num berço aquecido, numa incubadora, que está ali colonizado por germes hospitalares, ele não vai ter essa oportunidade de ser colonizado por germe materno. E aí, falando já mais um pouco da amamentação, né? Por que é tão importante essa amamentação na Golden Hour, nessa primeira hora de vida? Assegura o contato com o colostro que é aquele leite tão rico de imunoglobulinas, de agentes anti-inflamatórios, né? E está presente nessa primeira semana de vida. Se o bebê é internado na unidade neonatal, né, a gente impede, né, que essa mãe, né, foi internada, e eu impeço que ela vá conseguir amamentar por algum motivo, né? Se eu não pratico essa amamentação na primeira semana de vida, eu vou impedir que esse bebê tenha um contato com o colostro, que é tão importante para eu estar evitando infecções nesse bebê.
estimula a pojadura materna. Quanto antes esse bebê é colocado ao seio materno, né, quanto antes estimula essa mama, mais rápido essa mãe vai ter a pojadura, o que vai evitar que ele demore a ter essa pojadura, que acaba o uso inadvertido de fórmula, né? Então, a mãe que demora mais para ter uma pojadura, acaba que muitas vezes iniciar a fórmula infantil, e aí é um passo bem negativo para eu favorecer esse meu aleitamento materno exclusivo. Tá? Eu vou prolongar a duração do aleitamento materno, incentivar o vínculo mãe-bebê, e eu vou diminuir a hemorragia uterina. A gente sabe que na hora que o bebê é estimulado no seio, eu libero a produção de ocitocina, e a ocitocina ajuda a contrair o útero. A hemorragia materna é uma importante causa de óbito materno, né? E assim eu vou evitar. Tá? Eu trago segurança, eu trago empoderamento a essa mãe que conseguiu amamentar na primeira hora de vida, em todas aquelas condições difíceis, num parto cesáreo, né, sendo submetida a um procedimento cirúrgico. E ela consegue aumentar quando essa mãe chegar lá no alojamento conjunto, que ela já vai estar sentada, que ela vai estar melhor posturada, que o bebê, né, aí claro que ela vai conseguir, né? Então já empodera essa mãe. E com isso eu vou reduzir a mortalidade neonatal e materna. Aqui é do curso, né, do Hospital Iniciativa Amigo da Criança, que ele fala para a gente que amamentar na primeira hora de vida eu salvo vidas, né, eu trago benefícios ao longo de todo o resto da vida desse bebê. E quanto mais tempo eu demoro para amamentar, maior são os riscos e maior o risco de óbito, tá? Se eu demoro mais do que 24 horas para estimular esse bebê ao seio, eu aumento a chance dele evoluir para óbito em 2 vezes. E como é que eu vou fazer, né? Nós já vimos que é importante fazer o pele a pele, importante fazer essa amamentação na primeira hora de vida, e como é que eu vou fazer? Eu trouxe aqui 5 passos, né? Como é que a gente vai ter sucesso na nossa Golden Hour. O primeiro passo, eu preciso sensibilizar a equipe de profissionais. Segundo, eu preciso conversar com essa mãe e com essa família. Eu preciso preparar o ambiente e a mãe. No quarto passo, avaliar as condições clínicas do bebê. É possível fazer o pele a pele nesse bebê? Tá? E, por último, como é que eu vou fazer o pele a pele e o estímulo ao seio materno? Falando um pouquinho sobre o primeiro passo, né, eu acredito que esse seja um dos mais importantes, né? Depois que eu sensibilizo, que eu capacito os meus profissionais para a importância desse aleitamento materno, todos os desafios que vão surgir na frente a gente consegue superar, né? Então, eu preciso sensibilizar o anestesista, o obstetra, a enfermeira, toda a equipe que vai estar participando da assistência desse binômio mãe-bebê para fazer dar certo. Tá? E é importante até que quando você tem uma equipe toda sensível, isso deixa de ser mecânico. Ah, o bebê nasceu, bota no pele a pele e bota para mamar. Não, eu acho que todo mundo tem que estar envolvido, que seja prazeroso para toda a equipe esse primeiro momento. E aí, para isso, eu preciso fazer uma mudança, né, na rotina do meu serviço. A gente sabe que toda mudança gera resistência, gera constrangimento, né? Então, eu preciso estar seguro disso, né, para passar para toda a minha equipe e fazer dar certo. Quem dá plantão em maternidade de baixo risco e de alto risco vê que isso é diferente, né? A maternidade de baixo risco, a maioria dos profissionais já estão mais as coisas fluem, né, de forma mais natural. O bebê nasce, bota na mãe, bota para mamar. Mas a gente precisa mudar essa realidade também nas maternidades de alto risco. Às vezes, a maternidade de alto risco, o profissional está lá ali mais acostumado a nascer um bebê prematuro, que eu vou precisar reanimar, que eu vou precisar internar. E aí, quando nasce aquele bebezinho de risco habitual, o bebê está bem, né, que é a maioria dos bebês, fico um pouco constrangido para ela estar mudando a rotina de deixar o bebê com a mãe, que é logo levar para o berço, fazer a vitamina K, fazer o CREDE, e a gente precisa mudar isso em todas as maternidades, dar oportunidade a todos os bebês. Certo também, a gente precisa se organizar. Do mesmo jeito que tem um brief da reanimação neonatal, a gente precisa fazer o brief da nossa Golden Hour. Eu preciso conversar, né, com o meu anestesista, com a obstetra, com a minha enfermeira. Nos hospitais do SUS, muitas vezes não é sempre a mesma equipe, né, diferente do serviço particular, que o obstetra tem sua equipe, tem seu neo, tem seu anestesista. No SUS nem sempre é assim. Então, cada nascimento é ideal que a gente converse, fala lá com o anestesista, como é que a gente pode fazer, como é que ele pode monitorizar essa mãe, né, para a gente organizar e fazer dar certo. E aí, o segundo passo, eu preciso conversar com essa mãe e eu preciso conversar com a família. Idealmente, essa conversa seria lá nas consultas pediátricas de pré-natal, né, que é ali o momento que eu tenho de esclarecer as dúvidas dessa mãe. Eu tenho que informar sobre a importância da amamentação e eu tenho que descobrir quais são as expectativas dessa mãe em relação ao parto, em relação à amamentação na primeira hora de vida.
tá? Se eu não conseguir na consulta pediátrica de pré-natal, eu tenho a oportunidade de fazer em rodas de conversa, que seja na unidade básica de saúde, que seja dessas gestantes que estão internadas. Se não for possível num pré-natal, nós podemos fazer na hora da anamnese na sala de parto, naquela hora que a gente se apresenta como um pediatra que vai fazer assistência a esse bebê, né, que a gente está ali para conversar com essa mãe, saber o que foi que aconteceu, se teve algum intercorrência no pré-natal, e a gente aproveita esse momento para conversar sobre a amamentação na sala de parto. E aí eu preciso informar essa mãe sobre as práticas, né, o que é que vai acontecer, o que é que a gente pode fazer para iniciar esse aleitamento materno. É interessante também, principalmente quando é uma mãe, uma mãe primípara, né, ou um bebê que não foi assim tão desejado, uma gravidez não tão planejada, que a gente converse com ela e explique o que é que vai acontecer, que a gente ajude a estabelecer esse vínculo com essa mãe, com esse bebê. E aí, por último, a gente precisa também minimizar as frustrações da família, gente. Cada vez está mais comum essa mãe chegar com o plano que é o contato pele a pele, que é a amamentação na primeira hora, mas é importante a gente conversar que vamos tentar fazer, mas acontece alguns momentos, algumas vezes, que o bebê tem alguma intercorrência, ou ela, ou com a mãe, e que se isso acontecer, não vai ser possível fazer nesse momento, mas que não vai impedir dessa mãe amamentar depois, tá? E nem sempre também esse bebê, né, nessa amamentação, faz aquela pega linda de livre, aquela bochechinha, né, que não está encovada, aquela boquinha bem aberta, mas é importante sim que ele seja estimulado à mãe. Eu não preciso aquela pega correta nessa primeira hora de vida, né? Eu não preciso, né, ter esse objetivo principal, eu preciso que esse bebê seja estimulado ao seio. E como é que eu vou preparar o ambiente e como é que eu vou preparar a mãe, tá? Eu preciso deixar esses bebês quentinhos, né? Eu preciso evitar a hipotermia neonatal. A temperatura do ambiente tem que estar de 23 a 25 graus. Então, assumir o seu plantão lá na sala de parto, checa lá o termômetro, pede para ajustar a temperatura. Eu preciso de campos aquecidos e de touca. E o preparo do colo materno, né? A gente pode conversar com a nossa equipe de enfermagem, com o pessoal da anestesia, que o ideal é o quê? Aquele avental da mãe, né? Quando a gente coloca o nozinho para trás, ele é super difícil a gente tirar o nozinho na hora do pele a pele. Então, vamos botar o nozinho para frente, né? Que na hora que o bebê nascer, a gente tira o nozinho e deixa ele no contato pele a pele com a mãe. Né? No caso da cesárea, a gente pode pedir para as meninas da enfermagem, olha, depois da anestesia, tira os braços da mãe, deixa os braços da mãe livre, a gente coloca um avental como se fosse um lençolzinho, e na hora do pele a pele a gente só tira, que vai ficar mais fácil, que vai facilitar. A monitorização cardíaca também, a gente pode conversar com os anestesistas para que ele faça na parte superior do tórax materno, para não ficar em cima da mama, né, para não atrapalhar ali a amamentação, não machucar o bebê, o eletrodo. O tensiômetro. Você está vendo como está estável? Né, conversa com o colega. Será que eu posso tirar só um pouquinho o tensiômetro, né, só na hora do pele a pele, e depois eles voltam a medir a pressão? Normalmente, eles são super acessíveis e eles curtem também esse momento. E, por último, avaliar as condições clínicas da mãe. Né? Será que essa mãe ela queria, nós conversamos sobre o pele a pele, mas será que ela está podendo, né, fazer o pele a pele? Será que não houve nenhuma intercorrência com essa mãe? Né? Ou a mãe fez uma hipotensão, teve um sangramento mais importante? E será que ela está apta para receber o bebê? Né? E aqui eu trouxe duas imagens, né? Essa imagem é mostrando um pele a pele no parto cesáreo. Tá? A gente consegue ver a monitorização da mãe, ó, tá bem aqui no tórax superior, não está atrapalhando. A gente tem um bebê que está pele a pele, né? A pele da mãe em contato com a pele do bebê, eu não tenho nenhum campo entre eles. A cabecinha do bebê está coberta com compressinha quente. A gente sabe que aqui na região, na fontanela anterior, tem um seio cavernoso e é um local que o bebê perde muito calor. Então, é importantíssimo a gente cobrir, né? Seja com compressa quentinha, idealmente com touca. E aqui coloca o campo em cima do bebê, tá? E importante também a gente envolver o acompanhante, o parceiro nesse momento também. Esses bebês vão para casa e quem vai ajudar essa mãe nos primeiros dias é a sua rede de apoio. Né? Então, a gente que esteja eles lá, ideal a gente tornar eles mais participativos. Né? Eles não estão ali só para estar fazendo os registros, para estar batendo a foto, mas eles podem sim ajudar no contato pele a pele. E aqui é uma outra situação, né, onde não foi possível tirar o avental da mãe, então ó, fica o avental bem no meio, né, do rostinho da mãe, do rostinho do bebê, fica atrapalhando a visualização. A mãe não consegue estender tanto o bracinho para apoiar melhor o bebê, e aqui faltou cobrir a cabecinha do bebê, né? Então todos esses detalhes a gente consegue ajustar
para fazer dar certo essa amamentação na primeira hora. O quarto seria avaliar as condições clínicas do bebê, né? Se o bebê tem condições, ele está com boa vitalidade, né? Segundo a diretriz do programa de reanimação, né? Os bebês que têm maior ou igual a 34 semanas e estão com boa vitalidade ao nascer, eles devem ficar no contato pele a pele com a mãe, e isso é independente do aspecto do líquido amniótico. Tá? O bebê pode nascer impregnado de mecônio. Tem mecônio do fio do cabelo ao dedo do pé, aquele coto todo impregnado. Mas, gente, se o bebê estiver bem, a gente tem que valorizar a condição clínica do bebê. O bebê está bem, ele deve ficar com a mãe, tá? E aí permitiu também que os prematuros tardios, aqueles bebês de 34 a 36 semanas e 6 dias, eles possam ficar com a mãe também. Eu não preciso tirar o bebê de cima da mãe, porque o bebê foi prematuro, tá? E importantíssimo eu adiar para a segunda hora de vida, né, aqueles cuidados de rotina neonatais que a gente fica tão ansioso para fazer, né? Eu não preciso fazer, eu não devo fazer isso na primeira hora se esse bebê estiver bem, né? Então eu vou deixar para fazer aquele exame físico detalhado, para fazer o peso, medir o bebê, vacinar, fazer a vitamina K e a profilaxia ocular com CREDE depois da primeira hora, só na segunda hora de vida. E, idealmente, eu posso fazer esses cuidados com esse bebê no mesmo ambiente da mãe. Não preciso tirar o bebê para outro ambiente para fazer isso. Eu posso começar o meu exame físico com o bebê no colo da mãe. O bebê está bem quietinho, está ótimo para você escutar. Você tirar o bebê, botar o bebê no berço gelado, o menino vai começar a chorar, você não vai mais conseguir escutar, né? Então, aproveita aquele momento, faz tudo que você pode fazer ainda com o bebê no colo da mãe. E aí evitar práticas neonatais invasivas, né? Hoje em dia a gente aspira cada vez menos os bebês, passar a sonda gástrio, né? A gente vem fazendo cada vez menos. E por último, né, como é que eu vou fazer efetivamente esse contato pele a pele e estimular o seio materno? Eu inicio pelo contato pele a pele, né? Se por algum motivo, né, o bebê não nasceu bem, eu precisei clampear de imediato o cordão, eu precisei levar o bebê para o berço, fiz os passos iniciais, mas o bebê ficou ótimo. Então, vamos devolver o bebê para a mãe. E aí eu oriento as meninas a gente não fazer aquele charutinho super apertado, que se a gente fizer, na hora que a gente botar o bebê no colo da mãe, vai ser mais difícil a gente desempacotar esse bebê, né? Então a gente cobre com um paninho quentinho, coloca o bebê ali no colo da mãe e vai tirando aquele pano que ficou entre a pele do bebê e a pele da mãe e cobre eles, tá? É importante a gente se atentar para manter a via aérea do bebê PERV durante esse momento. O bebê ele é mais molinho, ele é hipotônico, então, às vezes, ele tende a flexionar o pescoço e ele vai impedir que ele consiga respirar. E, gente, não adianta eu botei o menino pele a pele, eu querer estimular o bebê para mamar. Eles não vão, assim, de imediato. Não é uma máquina, não é um, né? Que eu bote o menino começa a mamar. Não, eu preciso ser sensível a esse momento. Então, eu vou deixar ali o bebê com a mãe, né? Ela ali vai troca de olhares, né, carinho, a mãe conversa com o bebê, eles fazem os registros desse momento, e aí eu começo a observar os sinais do bebê, né? O bebê está dando sinais que quer mamar, né? Principalmente no parto vaginal, né? Que aquele bebê já nasce mais acordadinho. Ele começa a abrir a boquinha, ele começa a procurar o peito da mãe, leva a mãozinha à boca, e aí é o momento de eu estimular o pele a pele, né? Eu tenho toda aquela primeira hora para fazer isso, né? Então, deixa o pele a pele, e aí, um tempinho depois, a gente vai estimular ao seio materno, né? Vai colocar esse bebê para mamar. Muitas vezes, no parto vaginal, principalmente a mãe que já teve, já amamentou outros filhos, é natural, ela já pega, já vai colocando, então deixa, né? Deixa essa mãe que está empoderada fazer, não vai tentar ali fazer de uma mãe que já sabe, mas algumas vezes a gente, né? Muitas vezes a gente vai precisar ajudar, né? E aí, e não esquecer, né, durante esse contato pele a pele, que a gente fique toda essa primeira hora de vida do lado dessa mãe, né? Tanto a mãe pode ter muitas intercorrências nessa primeira hora pós-parto, como o bebê também. Às vezes o bebê está bem, mas aí o bebê começa a fazer desconforto, faz uma cianose, ou começa a sair secreção. Então, que você esteja lá com a mãe presente em todo esse momento. Aqui algumas imagens, né, de como a gente faz, como vamos fazer, né? Aqui foi primeiro o contato pele a pele, né? Colocamos o bebê pertinho da mãe, pertinho ali né, da mama materna, sentindo o cheirinho do leite. E aí ele começa a demonstrar alguns sinais que está interessado em mamar. Só aí o bebê vai ser estimulado ao seio, tá? Então tem que ver o momento da mãe e do bebê.
E aí, gente, infelizmente, né, existem alguns fatores que vão impedir, né, a tão sonhada amamentação na primeira hora. E quais são esses fatores? Alguns fatores maternos, né? O parto cesáreo, sob anestesia geral. E aí a gente já tem alguns estudos que falam que a gente pode estimular o pele a pele com o pai, né, com o acompanhante da mãe, para que esse bebê tenha a oportunidade de ser colonizado com a microbiota, né, do pai, né, quando não for possível com a mãe. Uma mãe que tiver estável hemodinamicamente, aquela mãe que apesar de toda a conversa, você explicar, ela se recusa, né? Eu tenho que valorizar o desejo materno. E aquela mãe HIV e HTLV positiva, tá? Essas mães, elas não, esses bebês não podem ser amamentados, né? Como o doutor Moisés falou no começo, né? Na aula anterior, ainda a nossa recomendação brasileira é que não sejam amamentados esses bebês, mas não impedem que esses bebês sejam feitos contato pele a pele. Em fatores neonatais, né? Um bebê que eu tenho suspeita de malformação, suspeita ou confirmado, um bebê que nasce com gastrosquise, com onfalocele, né? Ou outra suspeita, teve um caso recente, mês passado, que era um bebê que nasceu com todo um rostinho de síndrome de Down, né? Tinha sido um pré-natal, a mãe não tinha nenhum ultrassom alterado, mas quando o bebê nasceu, ele nasceu todo com carinha de Down, e aí, muito secretiva, acabou que a gente passou a sonda gástrica e o aspirado veio com 50 ml de líquido meconial, de líquido amniótico. E aí eu suspeitei que poderia ter alguma atresia, né? De fato, era um bebezinho com pâncreas anular. E foi uma situação muito difícil, porque essa mãe, esse pai, né, eu precisaria conversar com eles, né, que esse bebê tinha, né, suspeita de síndrome de Down, mas eu precisava, mais importante ainda, eu tinha que fazer esse vínculo. Antes de dar essa informação para essa mãe e para essa família, né, que não esperava, eu tinha que criar um vínculo. E aí, só que o menino não podia mamar, né? O suspeito de um pâncreas anular, de uma obstrução intestinal, ele teria que ficar em dieta zero. E aí eu conversei com as meninas, né, da enfermagem, gente, vamos fazer o pele a pele para ajudar a estabelecer esse vínculo. Não vamos colocar para mamar, mas a gente pode sim fazer o pele a pele, deve sim fazer, tá? Então, não, contraindicação nem sempre está associada com a outra. Um bebê que tiver um desconforto respiratório, né, um bebê cianótico, eu realmente não vou poder fazer. Asfixia perinatal, instabilidade hemodinâmica e um bebê que tenha menos que 34 semanas, porque esse bebê ainda não tem a maturidade para coordenar sucção, deglutição e respiração. Em relação a doenças infecciosas maternas, a grande maioria dessas infecções maternas não contraindicam a amamentação. Como eu falei anteriormente, as que contraindicam é realmente HIV e HTLV. O HTLV é uma sorologia que está sendo estimulada pelo Ministério da Saúde a ser solicitada. A gente já está vendo algumas gestantes que estão chegando com essa sorologia. E as duas são as contraindicações absolutas ao bebê amamentar, tá? Lembrar dessa mãe na admissão, a gente checar o teste rápido para HIV antes de estimular essa amamentação. As outras contraindicações, esse é do manual da SBP de 2022, que ele bota todas as doenças infecciosas maternas, são inúmeras, e vocês vão ver que a grande maioria delas não impede a amamentação. Tem uma outra que tem alguma contraindicação relativa, por exemplo, a varicela, né? Se a mãe teve 5 dias antes do parto ou até 2 dias depois do parto, a gente não pode, a amamentação não seio, mas essa mãe pode extrair o leite materno. Herpes só vai contraindicar se eu tiver lesões na mama. No caso do CMV, tá? Eu só vou suspender, né? Só contraindica se for para os bebês muito pequenininhos. E tuberculose, se a mãe tiver uma doença ativa, uma tuberculose ainda em investigação, que não começou o tratamento, né? E fora isso, a gente pode estimular a amamentação, deve, mas com as precauções, né? Uso de máscara, lavagem das mãos. E alguns desafios, né? A gente tem situações que são mais difíceis, como a gente sabe, o parto cesáreo como em si já dificulta esse contato pele a pele, mas aí são aqueles bebês que precisam mais ainda a gente estimular a amamentação, né? São aqueles bebês que ainda não se adaptaram para essa transição. E aí aqui a gente tem uma mãe com mamas volumosas, tá? Uma mãe obesa com mamas volumosas, e a gente consegue dar esse apoio sim para fazer dar certo, né? É um bebê que a gente está vendo que ele não tem a pega perfeita, tá? Ele faz um pouquinho em cova a bochechinha, mas a gente não está com esse objetivo nesse momento. Aqui é o caso de gemelaridade.
E para a gente concluir, tá? Pensando na saúde da mãe, do bebê, da comunidade e de todos nós, não podemos, de forma alguma, por qualquer motivo, separar um bebê e uma mãe que esteja em boas condições de saúde e que queira o contato pele a pele, tá?